e vamos começar o programa falando sobre rolezinho. Recebemos o nosso comentarista, seja muito bem-vindo, nosso amigo Edinho Silva. Bem-vindo. É sempre bom receber Edinho Silva, nosso sociólogo, sempre trazendo fatos que acontecem nesses dias na análise do sociólogo Edinho Silva. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez é uma alegria imensa estar aqui para tratar desse tema tão atual. A semana passada nós tentamos conversar, mas por problemas técnicos não foi possível. E hoje vamos fazer essa reflexão, né, sobre essa manifestação, mais uma manifestação dos novos movimentos sociais desse início do século XXI. Tem como a gente entender o que é que está acontecendo? Porque quando a gente fala de rolezinho, muita gente está dizendo, são aqueles jovens que se encontram nos shoppings e esses jovens estão querendo se manifestar. Tem algo profundo nessa manifestação? É um jeito novo de se comunicar? O que é que está acontecendo? Como é que você, como sociólogo, interpreta o fenômeno rolezinho? Olha, primeiro, não dá para superestimar, eu acho que não dá para a gente dar um valor a essa manifestação maior que se dá, inclusive tentando criar um ambiente de instabilidade nas atividades comerciais. Penso que não é nada disso. É mais uma manifestação organizada virtualmente pelas redes sociais, como nós estamos vendo tantas outras manifestações nesse início do século XXI. Para que a gente possa entender os rolezinhos e outras manifestações, nós temos que entender essa interatividade virtual, né, proporcionada pelas redes sociais, pela internet, pela rede mundial de computadores. E eu penso que uma coisa é essa mobilização espontânea, né, dos jovens, desses jovens que são novos consumidores, desse novo momento que o Brasil vive de inclusão social, de geração de renda, de geração de empregos, né, você tem um setor social ascendente, portanto novos consumidores, e são jovens oriundos desses setores sociais. Né, isso é uma manifestação dessa interatividade virtual e essa manifestação que tem ocorrido nos shoppings. Isso é uma coisa. Outra coisa são aqueles movimentos pautados pela violência, que acabam se aproveitando nesse tipo de mobilização, se infiltram, pregando a violência, gerando violência, e que o Brasil está estarrecido desde ontem com o falecimento do Santiago Andrade, um cinegrafista, um profissional de comunicação, vítima desses movimentos pautados pela violência que nada tem a ver com o movimento social, que não é uma manifestação social, é sim um grupo, um pequeno grupo que se infiltra, que se aproveita dessas mobilizações para a prática violenta. Né? A gente tem algumas imagens aí na tela ilustrando os rolezinhos e ao mesmo tempo a dúvida, por que a escolha do shopping? Tem, não sei se por causa da minha formação em filosofia, eu já quero logo entender como assim um protesto à questão capitalista, mas acho que é um pouco de exagero essa interpretação. Eu acho que tem uma manifestação que é legítima e tem muito. Eu sou contra essas interpretações, né, que se tenta idealizar ou dar um caráter ideológico ao extremo. Claro que é a manifestação de setores populares, né, de setores populares emergentes, que são novos consumidores e que se organizam para ir nos shoppings. Tanto é que a origem do rolezinho são os shoppings dos bairros periféricos. Depois, isso se expande, os jovens se organizam para outros shoppings, até que ocorre a repressão, né, o enfrentamento a essa manifestação como algo pautado pela violência. E não estou dizendo que não haja grupos infiltrados que muitas vezes provocam violência. Já disse isso na minha fala anterior. E aí se tenta idealizar ou criar uma vertente ideológica. Não que não exista, muitas vezes, a necessidade desses jovens, nesse espaço de consumo, buscarem a sociabilidade, a construção da identidade. O que eu penso em relação aos rolezinhos, que primeiro, além dessa manifestação espontânea, se coloca aí um desafio. Eu penso que esse momento que o Brasil vive
né, de geração de novos consumidores, é até um desafio nós proporcionarmos a inclusão social, a ascensão social, também preocupados com valores, né, onde essa interatividade, essa sociabilidade, ela possa ir além da necessidade do consumo. Não estou dizendo que aqueles que nunca tiveram, né, a oportunidade de consumo, que não possam consumir, mas que não haja essa vertente onde a sociabilidade se dê apenas pelo consumo. É um desafio da sociedade para que a gente possa gerar outros valores. Tanto assim que essa juventude, qual a opção que essa juventude tem, por exemplo, de divertimento, diversão? De lazer. E por que o jovem de classe média, né, busca o lazer no shopping? Por que os jovens oriundos dos setores populares não podem buscar o lazer também no shopping? Alguns dizem, não, mas é tudo muito orquestrado, é a questão de uma superlotação, inclusive algumas lojas já dizendo de uma perda no faturamento de 25%. Tem ali um discurso tentando justificar uma ação mais coercitiva. Tem uma outra questão, Dalcides, que aí é uma questão policial, né, que são esses grupos, repito, pautados pela violência, que se aproveitam desses novos movimentos sociais. Aí é uma questão de polícia. Aqueles que vão no shopping, ou vão para manifestação na rua, ou na praça, buscando a violência. Tanto é que, repito, nós tivemos esse fato lastimável, essa tragédia de um profissional de comunicação que foi vítima de manifestação violenta que nada tem a ver com os movimentos sociais. A gente sempre está aberto aqui à participação do público e é muito bom porque a gente recebe perguntas de todas as partes do Brasil. Você escreve para tribuna@redevida.com.br e quando o Edinho Silva vem, sempre tem perguntas de telespectadores. Vamos acompanhar então. Vamos lá, Paulo. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides, Edinho. Boa noite a você, telespectador. tribuna@redevida.com.br. Participe. Faça como a Ruth Domingues, ela é de Limeira, aqui no interior de São Paulo, e ela fala que cogitou-se criar espaços próprios para lazer, para o entretenimento de jovens frequentadores de rolezinhos. Também foi ventilado na mídia a possibilidade de fechar espaços como o sambódromo para os tais eventos. É uma alternativa, Edinho? Não é, e eu sou contra qualquer tipo de você criar um estigma. Repito, eu penso que você tem que criar as condições para que essas manifestações não se tornem manifestações violentas, mas eu não acredito que o jovem que organiza pelas redes sociais os rolezinhos, eles vão para o shopping imbuídos de atos violentos. Não acredito. Eu penso que existe sim grupos organizados pautados pela violência. Eles existem em função da violência. E eu penso que essa é uma questão policial, que tem que ser enfrentado pela polícia, mas não é o objetivo que mobiliza esse jovem dos setores populares, que busca a sua integração, a sua organização por meio das redes sociais, né, e que ocupam espaços de consumo. Se nós não aprendermos a conviver com esses novos setores sociais emergentes, né, que também consomem, porque eles têm poder de consumo, porque geralmente são jovens trabalhadores, são jovens, portanto, que têm poder de consumo. E eu penso que você colocar esses jovens como se fosse, né, de forma a segregar esse jovem em espaços próprios para eles, eu penso que isso sim pode gerar a violência. O que nós temos que é entender esses novos movimentos que se mobilizam pelas redes sociais, repito, e que vão ocupar shoppings, ruas, praças, e eu não acredito que são esses movimentos que geram violência. Repito, é uma diferença muito grande entre jovens que se interagem pelas redes sociais, entre aqueles grupos organizados, formados para a prática violenta. Então, eu sou contra qualquer tipo de segregação. Você tem tocado firme nessa palavra violência nessa noite, também porque todos nós estamos ainda tocados e comovidos com a morte do cinegrafista da Band, Santiago Andrade. Precisa chegar a esse ponto para a gente agora então fazer uma reflexão. Já vi ao longo do dia de ontem, dia de hoje, a mídia tocando de forma incisiva sobre esta questão, ao mesmo tempo políticos já se manifestando. É preciso chegar na morte para a gente então levar a questão a sério, se é que eu posso dizer dessa forma? Olha, Dalcides, eu penso que todos aqueles que se utilizam do anonimato para a prática violenta,
Nós temos legislação no Brasil que coíbe isso. Nós temos o Código Criminal, nós temos legislação vigente que proíbe a prática da violência. Seja violência, né, de grupos organizados, seja violência que se utiliza pelo anonimato, seja violência policial. Violência é violência em todos os sentidos e a legislação proíbe. Eu penso que o que nós estamos vendo no Brasil é o aumento dessas manifestações, dos movimentos legítimos. São movimentos que se mobilizam por questões de transporte, por questões da saúde, grupos que se interagem por questão de sociabilidade, como o caso dos rolezinhos, grupos que se mobilizam por questões culturais. Isso é legítimo, repito. O Brasil tem que conviver como o mundo está convivendo com essa nova forma de organização dos movimentos sociais por conta da integração pelas redes sociais. Essa é uma questão. Isso é movimento social. Tem que ser respeitado, você tem que entender, é uma convivência democrática, é uma manifestação democrática. Isso é uma coisa. Outra coisa são os grupos organizados pautados pela violência. Isso tem que ser enfrentado do ponto de vista da polícia. Eu sou contra, eu vi aí alguns parlamentares defendendo a criação de uma legislação específica. Nós vamos começar a criar legislação específica para enfrentar uma manifestação, né, de grupos organizados, sendo que nós já temos uma lei em vigência. O que já nós tem temos gente falando de CPI, por exemplo, uma CPI para investigar a violência nessas situações. Eu penso que a gente fica criando, dando muita visibilidade àquilo que deveria estar sendo enfrentado como uma questão policial. Alguém provocou a morte de um profissional de imprensa. Esse alguém tem que ser encontrado, tem que ser penalizado, tem que responder por isso. Você não precisa criar uma legislação específica, porque a legislação do Brasil, ela dá conta disso. O que ela precisa é ser cumprida. Aplicada. Né? Ser aplicada. Se você tem grupos organizados pautados pela violência, nós temos que ter inteligência policial para saber quem são os líderes desse grupo, de que forma que eles se organizam, onde que eles vão se organizar, onde que eles se infiltram, por que eles se infiltram, de que forma que eles se infiltram. Isso é inteligência policial. Isso é o aparato policial que está aí, tem que dar conta. O que eu penso é que nós ficamos muitas vezes, para responder à nossa inoperância, nós ficamos tentando criar nova legislação, novos instrumentos de fiscalização, que é desnecessário. Eu penso que violência é violência, e quem se pauta pela violência tem que responder perante a legislação. Quero agradecer nessa noite a presença do nosso comentarista e sociólogo Edinho Silva, nosso comentarista de cidadania. Edinho, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos você na próxima quarta-feira. Eu que agradeço, Dalcides, e terça-feira estarei aqui dialogando com você, com o público de casa, sobre outros temas.